Alessandro Luiz Oliveira Azzoni é natural de São Paulo, é bacharel em Ciências Econômicas, bacharel em Direito e especialista em Direito Ambiental, com atuação nas áreas do Direito Civil, Trabalhista e Tributário. É responsável pela área comercial, desenvolvendo as diversas soluções empresariais, além de coordenador da equipe especial de apoio e desenvolvimento de parcerias e professor de ensino superior. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Agora você está vendo nossas mídias sociais, o Facebook, o Instagram e também o nosso canal no YouTube. Hoje em dia muita gente acessa, procura, nós recebemos e-mails, telefonemas. Olha, como é que eu posso fazer para assistir tal programa que eu perdi? Como é que eu posso acessar? Basta você acessar agora o que está aparecendo aí na sua tela, nosso canal no YouTube. Lá você encontra todos os programas já veiculados. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Alessandro Azzoni. Ele é advogado ambiental. Doutor Azzoni, obrigado por ter aceito o nosso convite. Um prazer recebê-lo aqui. É um prazer estar com vocês e com os teus telespectadores. Muito obrigado. Direito ambiental, né? Para muitos é uma matéria ainda nova. Eu falo que eu sou colega, também sou advogado de profissão. E é uma matéria que recentemente tem ganho mais notoriedade, até pela preocupação, né, de muitos países, de muitos governos com aquecimento global, com derrubada de árvores, poluição, né, do meio ambiente, de rios, de mares. Mas acho que tudo se encontra, né, o ponto de equilíbrio, que é um programa meio termo, que é o ideal, porque de um lado muitos defendem que tem que ser muito rigoroso com isso e de outro lado principalmente alguns empresários falam, olha, mas é uma competição desigual, porque nós temos aqui uma legislação muito mais severa do que outros países que competem conosco. Como a gente pode equilibrar essa equação, doutor? Na verdade, existe um ponto, esses extremos, né, tanto o extremo ambiental como o extremo não ambiental, que a gente chama antropocêntrico, que é sempre o homem pode usar o meio ambiente. Com esses extremos atrai o ponto de equilíbrio, porque nem um cede de um lado, outro cede do outro, a gente acaba encontrando ponto de equilíbrio. As empresas já começaram a adotar esse ponto de equilíbrio quando ela consegue desenvolver o desenvolvimento sustentável. É onde ela tem o econômico, são três esferas, né, que elas têm, elas se encontram, né, a intersecção dessas esferas, né, do econômico, do ambiental e do social. Então você consegue achar seu ponto de equilíbrio. A nossa legislação, ela realmente é forte, ela não é uma legislação fraca. Mas nós temos que pensar o seguinte, eu até estava vendo a última notícia que teve algumas mudanças já em Pequim que eles conseguiram passar uma situação sem ter que usar oxigênio. Então, eles conseguiram minimizar o impacto de falta de oxigênio pela poluição. Que lá, desculpa, é um problema seríssimo, né? Então, por quê? Porque naquele momento a China ela tinha um problema de uma população muito grande, ela precisava fazer um desenvolvimento socioeconômico e para isso tinha que trazer investimento. Qual foi a contrapartida? O governo local dava a seguinte função para as empresas, para as indústrias. Você vai trazer desenvolvimento socioeconômico para a região? Vou. Então pode se instalar. Não se preocupou com as questões ambientais. Não tinha muito critério quanto a isso. Inclusive fotos que a gente vê, né? Indústrias jogando água poluída direto no rio, sem nenhum tratamento, no mar. Exatamente. A chaminé soltando eram absurdos. Fumaça, muitas vezes até de elementos cancerígenos, né? Sem preocupação com a população. Qual que era a ideia? Eu trazer uma riqueza para aquela região. Então, teve regiões que se desenvolveram, hoje são grandes centros industriais maravilhosos, só que eles perceberam que eles tiveram uma contrapartida. A degradação do meio ambiente. Aí eles tiveram que correr atrás. Diferente de nós, eles tiveram uma ação mais ativa. O governo entrou e falou, nós vamos ter que fazer, as empresas adotaram as políticas e conseguiram recuperar. Então, teve muitas áreas que estavam completamente degradadas, eles conseguiram recuperar. É que eu falo assim, basta vontade e você consegue o êxito. Então, eles perceberam que não adianta só você fazer o desenvolvimento.
se você perde o básico. O meio ambiente hoje, a gente acaba até, questão jurídica, a nossa Constituição ela acabou abarcando o direito ambiental como um segmento de direito à vida. A principal tutela da Constituição é garantir a vida, eu preciso de um meio ambiente... Para a vida existir. Né? Exatamente, qualificado, sadio. Para quê? Para que a gente consiga sobreviver. Então, realmente, a nossa legislação é pesada, inclusive até... estão se discutindo muito sobre flexibilizações nas fiscalizações. Essa questão eu acho ainda, como jurista, né, a gente como advogado, a gente fica muito preocupado porque a gente sabe que tem mais 2 entes que fazem essa função, o Ministério Público Federal e Estadual, que fazem a proteção. Se você tem uma flexibilização dos órgãos executivos na fiscalização, por exemplo, você foi lá e fez um projeto industrial e a secretaria ou o próprio IBAMA, o órgão ambiental que teria que te licenciar complacente, ele flexibilizou o seu empreendimento, certo? O que vai acontecer? Se infringir a legislação vigente, tanto a legislação de crimes ambientais como a própria Constituição, o Ministério Público vai ter que entrar pedindo essa tutela. E aí você, como empresário, você vai se sentir mais uma vez lesado porque o poder público te deu concessão. Exato. A reclamação de muitos empresários é exatamente essa. Primeiro que não é uma coisa assim clara, né? Não é passado, olha, você tem que seguir esses tópicos aqui, você tem que cumprir esses requisitos aqui. Ok, você cumpriu, está feito. A reclamação de muitos empresários, e aí... eu sou obrigado a concordar, porque são pessoas que geram emprego, que pagam tributos, que querem produzir, que querem trabalhar, querem fazer o país crescer. Às vezes a pessoa fala, olha, eu fui lá, gastei uma fortuna e de repente veio uma intimação do Ministério Público, ou estadual, ou federal, que além de tudo que eu já tinha feito, eu tinha que fazer mais tal coisa, aquilo não estava no meu orçamento e que sem aquilo eu não vou poder funcionar. Não existe também um pouco de falta de clareza no quais são os procedimentos que realmente tem que se adotar? Existe. Como você falou, a legislação ela é muito nova em questão. Nós tivemos um capítulo na Constituição de 88 que foi o artigo 225. Então, nós falamos assim de uma legislação constitucional, uma proteção constitucional, começou em 88. Então, nós podemos dizer que ela é nova. Dali se derivou várias legislações, tanto federal, estadual e municipal, de proteção. Então, você acaba tendo uma estabilidade realmente jurídica. O que eu fico muito preocupado é que, assim, todo órgão executivo, ele tem seus técnicos. Os seus técnicos têm as suas formações, mas o critério é muito subjetivo. Subjetivo porque depende da interpretação do agente que está fiscalizando. Ele pode vir entender que a sua poda de árvore foi drástica, mas para uma outra senhora, ele vai achar que ela foi normal. Então, a penalização não são idênticas. É uma questão até que eu discuto muito dentro da questão da Secretaria do Verde, aqui como conselheiro do meu Conselho do Meio Ambiente, é a valoração da multa. É como você deixa na mão de um agente uma tipificação de crime tão grave, né? Então, você pode, às vezes, ter uma mão muito pesada para um e muito leve para outro. Você inviabiliza, às vezes, a atividade de um. Exatamente. Cometeu, errou, ok, tem que ser penalizado. Mas não adianta você, para um pequeno comerciante, de repente você vai pôr uma multa lá de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais e inviabilizou. Ele não vai mais trabalhar e não vai pagar multa também. Mesmo o dono um proprietário de uma residência que tem uma árvore de repente, ele tem uma multa de 10 mil e é inviável para o orçamento dele pagar uma multa de 10 mil, não vai. E o objeto da penalização ambiental, ela é mais educativa, para você ter a educação de não fazê-lo e saber respeitar. E quando você faz com intenção, que é o nosso dolo, aí você é penalizado. Mas quando você não tem essa intenção, não tem por que você ter uma mão tão pesada. E a mesma coisa, quando o industrial ou o comerciante vai fazer uma licença de funcionamento, uma licença de operação, o técnico que eu já tive várias situações que um técnico analisava de um jeito, o outro analisava de outro, o outro analisava do outro. O mesmo processo eu tive 3 interpretações. Então, na hora que você vai a campo, aí vem o Ministério Público e realmente autua. Por isso que eu estou falando que
essas discussões no governo federal de flexibilizar a fiscalização do IBAMA junto com as secretarias de Estado, isso vai criar mais problema ainda, porque ela vai deixar passar situações. Exato. E o Ministério Público vem muito mais pesado. Vai vir pesado contra isso. Vai vir muito mais pesado. E aí você não tem nem aquele argumento, olha, mas eu cumpri, né? Não, mas isso é muito brando. Eu falo isso que eu participei de um processo que realmente me causou espécie. Aí eu tenho que dizer, realmente, eu fiquei imaginando, como é que uma pessoa que não tem recurso para um advogado ou para um acompanhamento processual vai sobreviver a isso? A pessoa foi lá, fez tudo o que a prefeitura pediu, fez tudo que foi exigido. Aí veio o Ministério Público com uma outra exigência. Ele falou, tá bom, então olha, eu fazendo isso daqui, acabou, aí está tudo ok. Mas qual foi a resposta para o meu espanto? Não, primeiro você faça isso, depois eu vou ver se tem mais alguma coisa. Quer dizer, aí você vive na corda bamba. Como é que você vai ter um orçamento para uma coisa que você vai gastar o que pode, o que não pode, depois vai... Não, mas olha, tem mais coisa. E na terceira reunião, eu falei, bom, mas então isso aqui encerra o assunto? Não, vai depender de uma outra vistoria. Quer dizer, aí é muito subjetivo, aí não dá para trabalhar. A subjetividade nesse setor é muito grande. Devia ser, apesar de tudo, devia ser objetivo o critério. Sim, não, sim, não, sim, não. Cometeu a infração, sim. Foi culpa, não. Sim, foi, como foi, primário, secundário, sabe, para você poder quantificar uma multa, para você não penalizar. O governo do Estado, há um tempo atrás, já vem adotando uma outra política. Você, quando comete uma infração ambiental, a Polícia Ambiental ela vem e te notifica. Essa notificação você vai para o CFA, que é a parte de fiscalização ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e você tem um encontro ali, um atendimento ambiental, onde você vai levar a conhecimento do que foi ocorrido, se você houve intenção, se não houve. Você tem como fazer uma contraprova ali, né, para dizer que você não houve culpa. E, de repente, a multa uma multa de 10 mil chega a ser anulada, ou você faz um termo de referência para justamente você não ter mais corrigir o problema. Então, às vezes, essa política eu acho que é interessante, porque você acaba fazendo uma questão mais educacional do que valorativa de questão financeira, arrecadatória. E qual a infração mais comum que se comete contra o crime ambiental? O que é mais comum? O que é a poda de ave, poluição? O que Não, é mais comum? A mais comum é supressão de áreas verdes. Tirar árvore, por exemplo, a situação de Serra do Mar, essas questões de Caraguá, Ubatuba... Ali o litoral norte inteiro. Ali E está um conflito agora, porque a prefeitura ela tem a capacidade de licenciar determinadas áreas e a CETESB entende que não, e aí você que está proprietário, você fica numa incógnita muito grande. E o que acontece? Quando você pega um terreno, lógico, você está numa vegetação típica de Serra do Mar. A gente sabe disso, de Mata Atlântica, a gente sabe disso. Mas só que ela já está numa área urbana. Só que o técnico, muitas vezes, fala que aquele mato que está no seu terreno é uma área de recuperação média. Só que a prefeitura te vai lá e te autua porque você não limpa. Então aí você fica assim, muito comum. Eu tiro o mato, mas aí se me tirar o mato, vem a Polícia Ambiental me autua, mas eu não posso tirar. Então você fica numa situação em conflito. Então o mais comum é a pessoa comprar uma área, um condomínio fechado, começar a construir e esquecer de pedir uma autorização, porque tinha uma árvore, tinha algumas coisas. Então ela acaba fazendo uma construção, ela acaba removendo 2, 3 árvores e isso é uma infração ambiental. E hoje tem não precisa mais o técnico ir até lá. Você tem o Google. O Google ele vai fotos com satélite existe uma linha do tempo quando você coloca um determinado endereço, tem uma linha do tempo, tem 2019, 18, 17. Então você vai regredindo e você vê o estado. Um exemplo que eu falo muito disso é você pegar na esquina lá da Avenida Paulista, olhando para aquele shopping Cidade de São Paulo, você voltar em 2010, quando era a casa dos Matarazzo. Família Matarazzo. Se você olhar as árvores que tem lá e manter a câmera na mesma posição e andar no tempo, elas continuam no mesmo lugar. Não saiu nenhuma. Isso é possível ver? Desde quando, mais ou menos, tem isso? Depende assim. O Google ele passa
o carro do Google vai passando, vai fotografando, e cada vez que ele vai fotografando, ele vai atualizando. Então, e ele mantém a série histórica. Então dá para se ver de anos atrás como era e como está agora. Dá. Às vezes, o que acontece? Numa determinada rua, se você andar um pouquinho mais, ele tem, aonde ele bateu a foto tem mais inserções. Se você ficar, então às vezes dá uma andadinha um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, porque aí você consegue. De repente tem um ponto que só tem uma foto, mas se você for 1 metrinho mais para frente, 2 metrinhos mais para frente, você consegue ver. E aí o que acontece? Você tirou uma árvore, tirou alguma coisa, você pode ser autuado por uma questão de um Google. Então, o mais comum é uma retirada de uma árvore. Vem a ser prova. Né? E até falando aí, o senhor comentou e é verdade. A árvore, a poda da árvore. Aqui em São Paulo, nesse verão, até agora parece que já 740 ou 780 árvores caíram. E provocando danos enormes, né? Patrimoniais, chegou até a matar pessoas, etc. E uma reclamação que o pessoal fala é isso: olha, eu tenho medo, eu não posso mais podar a árvore, porque a prefeitura me multa, o Ministério Público me multa. Então, eu já cheguei a presenciar aqui em ruas, o pessoal pendurou uma bandeirinha na árvore escrito "Estou caindo". Então, da rua você vê uma árvore com a bandeira escrita ali "Estou caindo". Qual o procedimento correto aí para a pessoa que está se sentindo ameaçada por essa árvore que está para cair? Ela já pediu providência da prefeitura, ninguém tomou, já ligou para o corpo de bombeiro, ninguém tomou. O que é melhor essa pessoa fazer? O mais rápido é o bombeiro. O bombeiro realmente ele é o único que pode tirar uma árvore sem qualquer... Bastou ele ter a certeza do risco, ele faz a remoção dela automática. Mas ele tem que ter a certeza de que ela está em risco iminente de queda. O bombeiro é o único que ele pode cortar a árvore sem ter qualquer infração ambiental, porque ele tem que preservar a vida, ele tem que fazer esse... Ele é o mais, numa situação de emergência, que você vê que a árvore realmente ela está com risco iminente, o bombeiro vai lá e retira. Tá? Então, a melhor opção seria, se você já tentou a prefeitura, não conseguiu, e realmente a árvore pode causar um risco à sua vida, ao seu patrimônio, então ligue diretamente aos bombeiros, eles vão avaliar, né? Vão passar lá, vão avaliar se é isso mesmo, se for o caso, vão proceder ao corte ou à poda da árvore. Né? Quando eles percebem que o risco é iminente de queda, eles retiram justamente para evitar um risco futuro. É o caminho mais rápido. Por que demora tanto na prefeitura? Porque, assim, os prefeitos regionais que abrem um processo, cada vez que você liga para a prefeitura para pedir, abre-se um processo e o prefeito regional é responsável por aquela retirada. Então, se o Ministério Público um dia questionar a autorização, quem responde é o prefeito regional. Aí, realmente... Aí o que acontece? O processo tem que ter provas. Então, ele quer seguir todo o protocolo para não correr risco. Exatamente, ele não vai ser penalizado. Então, o que ele acontece? Vai o agrônomo, analisa, vai o segundo agrônomo, fazem pareceres, eles estudam, não tem, o risco tem que ser muito iminente, e é por isso que o processo demora, porque você imagina o número de árvores que nós temos e o número de agentes que nós temos também, então diminuiu muito. Então, o processo é lento, porque você tem que ter um risco judicial também de você retirar uma árvore e correr o risco, o próprio prefeito regional. Mas tem uma situação que é o seguinte: você pode fazer a poda da sua árvore? Pode. Você pode, desde que você não tire mais do que 25% da copa da árvore. Certo, mas isso é dentro da sua propriedade. Fora da propriedade também. Também. Por exemplo, se eu tenho uma árvore em frente à minha casa, eu posso fazer poda dessa árvore desde que não atinja 25% do total. Aí você vai falar, como que eu vou fazer prova? Tira uma foto antes com data, tira a foto do que você cortou com foto e o antes e o depois. Fala, não, eu tirei 25%. O ideal é você pedir para alguém, até a prefeitura ela estava flexibilizando isso como se um engenheiro agrônomo desse um atestado. Mas é bom, sabe, porque você tem a prova. Eu tinha a minha árvore desse jeito, tirei tanto, então os galhos estão aqui, como ela ficou no... Então você tem uma prova. Se alguém vier questionar, você tem como provar que você só retirou 25%. Nós tivemos um caso aqui, na esquina da emissora aqui, uma coisa de uns 2, 3 anos atrás, muita gente reclamando. Quando a gente passava com chuva, a gente via que a árvore já estava oca, estava com problema, acho que de cupim, e etc. Bom, se tentou a prefeitura, os comerciantes da região ligaram, as pessoas aqui ligaram, nada aconteceu, até o dia que a árvore caiu. E caiu em cima de uma panificadora aqui na esquina, graças a Deus, ali não pegou ninguém na hora,
mas tinha gente muito próximo. Quer dizer, a morosidade do serviço público para isso é impressionante. Aí tem uma outra coisa, por exemplo, essas árvores muito grandes, elas não podem ser podadas. O bombeiro pode até vir, aqui no caso daqui, ele poderia até ter vindo. Só que para isso, como ela está perto da rede de fios, ele tem que fazer uma solicitação para fazer o desligamento da força. Então, a nossa região, quer dizer, a parte urbana, ela tem um monte de interligação. Se é uma árvore pequena, o bombeiro vem, corta, não tem problema nenhum. Mas quando ela já está acima dos fios, você concorda que se ele cortar e ela vier a cair, pode romper fio, ter dano elétrico? Perigoso, é perigoso. É perigoso. Então ele tem que fazer uma ação conjunta com a própria... agora não é mais agora é Enel, né? Agora é Enel, né? Com a Enel, para que eles venham, desliguem a força daquele ramal, para que se faça a poda e não dê problema. E o bombeiro também não corra risco ninguém de um choque elétrico. Uma outra reclamação é exatamente essa, porque eles falam que para se realizar a poda de uma árvore próxima à fiação, só quem pode realizar é a companhia encarregada, a concessionária, que em São Paulo, no caso, a Enel. Só ela pode fazer. E diz que essa poda foi feita de uma maneira errada. Foi. Aí a razão de tantas árvores terem caído. Exatamente. Quando eu fiz uma substituição de uma árvore na minha casa, eu tinha um ficus, o CASAB deu a ordem de extinção do ficus, porque ele destrói muito a questão do sistema, ele busca água, então ele acaba estourando o esgoto, e tinha uma questão da mosca branca também. Aí eu fiz a substituição, colocaram um IP. E gozado que o meu IP, quando eles plantaram, ele tinha um galinho pequeno para dentro da casa e todo o lado dele voltado para a rua. Então ventava lá, passou-se o tempo, ela cresceu um pouquinho, e eu reparei que esse lado não cresceu mais, esse adensou. O que quer dizer isso? A própria natureza buscou o equilíbrio de manter ela fixada no chão. Ela parou de crescer, ela podia ter continuado crescendo desse lado, e o outro crescendo também não. Ela parou de crescer um lado, ela cresceu esse. Na hora que ela equilibrou, ela cresceu junto. Eu fui acompanhando, eu falei, nossa, como é inteligente a natureza. E a mesma coisa, quando nós temos uma árvore na frente de uma casa ou na frente de um prédio, a primeira coisa que eles fazem é cortar o galho que vai para frente do prédio. Então a árvore que tinha um ponto de equilíbrio, agora ela passa a ter um equilíbrio todo voltado para a rua. Porque você tirou o ponto de equilíbrio que é para dentro da propriedade. Inclusive a gente vê muitos casos já torta, caindo para... Se você reparar que todas as árvores que caem, elas estão com problema de... não foi feita a poda de equilíbrio. E umas até, depois que eu li sobre isso, comecei a prestar atenção na rua, principalmente onde passa a fiação, parece que eles fazem um buraco no meio, fica um estilingue. Né? Eles abrem um buraco só para passar o fio e a árvore é dividida. Aí o que acontece? Fica o estilingue. Aí esse galho começa a entrar dentro de um prédio, aí ele corta. Ela fica assim. A chuva vem, pum. A culpa, às vezes, é a própria poda errada que acontece. É a famosa poda de equilíbrio. Então, toda vez que você faz Por isso que o agrônomo vai acompanhando uma poda da prefeitura, porque ele tem que ir acompanhando os técnicos para ver se ele vai fazer a poda de equilíbrio, para ela não ter um risco de queda. Então, você tem que fazer ela todinha para que ela não fique tendenciosa. Mas se você reparar, as grandes árvores hoje, a grande parte dela está cortada, que vai para dentro das propriedades, ela está com um corte já numa das laterais que evita da entrada do galho para os prédios, para as áreas da casa. Eu acho que o que gera mais reclamação, né? Exatamente. Então ela fica voltada da calçada para a rua. Aí vem a Enel e corta o meio para proteger os fios. A tendência é que os galhos maiores fiquem voltados para a rua. É uma questão de gravidade. O vento vem, puxa ela para onde? Para o lado mais fraco. Ela vai ter todo o lado dela jogado e ela acaba rompendo a raiz. E a segunda modalidade que causa mais problema? Resíduos, depósito de resíduos sólidos, a pessoa descartando de forma irregular. Isso é um absurdo, né? O que a gente vê aí nós tivemos infelizmente agora, né? Recentemente aqui na cidade de São Paulo, um caos aí, né? De 9 horas de chuva, mas o que a gente viu, né? Eu acho até gozado. Como é que uma pessoa joga um sofá num rio? Não, mas um sofá num rio, quer dizer, não tem nem o que falar, né? Não digo nem que isso seria uma questão de educação, é uma questão de volta para você. Volta, lógico. Volta. Porque não adianta a gente, eu até falei muito tempo atrás, eu falei, não adianta a Sabesp tentar
sanear o sistema, despoluir os rios, não adianta a gente fazer sistema de coleta de lixo reciclável, não adianta a gente fazer a operação cata-bagulho, não adianta se você vai lá e joga teu lixo pela janela, você vai fazer um descarte regular. A pessoa, o que mais tem na cidade de São Paulo hoje, por exemplo, e eu acho que a maioria das cidades, é a pessoa que contrata uma pessoa para levar um entulho e joga no meio da rua. Exato. Joga literalmente no meio da rua. Tirou da frente da pessoa, ela não quer mais saber. Agora, é a falta de critério, né? Da onde vai se despejar isso daí, de que forma. Eu vi agora também, recentemente, nessa cena, pessoal jogando o saco de lixo, que era aquele lixo doméstico, direto no rio, da janela da casa para o rio. E aquilo vai para uma... O rio vai ter as comportas, vão ter as manilhas e vão entupindo, aí alaga e vai falar que a culpa é sempre do governo. Então, cada um fazer sua parte. Lógico, o governo precisa investir? Lógico. Precisa. Lógico. Investiu menos do que devia? Muito menos. Está aí provado o número. E isso não é da administração de agora, já vem de muitas administrações. Mas que também o povo tem que fazer a parte dele, não tenha dúvida. Você não pode jogar tudo na responsabilidade do governo e não tomar cuidado nenhum, porque o principal lesado vai ser você, como o senhor falou, isso em volta. Teve uma... Eu não estou conseguindo me recordar se foi os Estados Unidos, se foi um estado dos Estados Unidos, a Califórnia. Eu não lembro onde foi. Ou se foi na Inglaterra, não lembro. Eu lembro que até me ligaram para fazer uma reportagem sobre isso, que tinha sido proibido fumar nas praias. Por quê? O número de bitucas de cigarro na areia, porque a pessoa fumava e apagava na areia. Aí você vai lá, você está lá, teu filho está brincando por uma bituca na boca. Gente... um pouco de educação, de conscientização. Aí nós vamos falar assim, nossa, vocês são radicais demais na questão ambiental. Eu falo, não, gente, isso é poluição, isso é descarte regular. Então, esse também é um. E o terceiro, mas acho que o maior, é violência animal e tráfico de animais. Isso ainda continua muito grande. Esse é um tema, inclusive, eu queria deixar aqui já o convite feito. Não, fechado. Uma próxima oportunidade, para a gente falar justamente sobre isso daí, sobre violência e tráfico animal, que eu acho que é um tema que interessa muito ao nosso telespectador. E é lógico que vários temas sobre direito ambiental, o doutor aqui nos honrou com a presença hoje. Eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. É uma honra. E colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, fique à vontade. Eu só fico assim, não fiquem preocupados que todo mundo só quer fiscalizar, multar ou autuar. Na verdade, ele está tentando fazer uma proteção para você, né? Então, às vezes, esse excesso pode ser evitado com a parte preventiva, né? Então, eu falo sempre assim, a prevenção sempre é a melhor ferramenta. Então, busque informação, não faça as coisas sem autorização, peça autorização para a prefeitura, mesmo que se ele não for ele o responsável, ele vai te dar uma notificação dizendo que você não precisa. Então, quer dizer, faça tudo preventivamente e que você automaticamente vai evitar de uma infração ambiental. Muito obrigado, foi um prazer receber. Eu que agradeço. Obrigado. Programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.